Olá, meus queridos, paz do Senhor. Tá dando seguimento aqui no estudo sobre o trabalho do sumo sacerdote. Eu gravei uma introdução falando a respeito de Números 16, sobre o incensário e algumas coisas mais lá na introdução. Segunda parte eu fiz na lousa, sobre Apocalipse 1, né? Sobre o tabernáculo em forma de pé, né? E não quadrado como a gente tem visto, tá certo? Um tabernáculo estendido no chão, né? Embora Moisés executou um tabernáculo nessa posição, né, em cima da terra, mas Deus, ao explicar, não só através de Moisés, mas através dos profetas, através do Novo Testamento, Deus se utiliza de um tabernáculo em pé, né, onde o átrio é a terra, o santo lugar fica num segundo céu, e a arca da aliança e o trono vai ficar no terceiro céu, num terceiro ambiente, tá? E existe dois véus, né, para você atravessar. O véu que separa o átrio do santo lugar e o véu que separa o do santo lugar do santo dos santos, tá ok? E a gente entende que são dois céus a serem atravessados para atingir a arca ou o trono, ok? Então essa é a terceira parte com relação ao trabalho do sumo sacerdote. A gente vai ler aqui alguns versículos do capítulo 23 de Levíticos, mas antes da gente fazer a leitura, eu quero falar algumas coisas, alguns aspectos que talvez você não está acostumado a ouvir, já leu várias vezes, mas não percebeu, né? Então, diante disso, eu quero passar para você. Existe o sumo sacerdote, existe 7 levitas, né? Aqui no caso, quando Deus institui isso, né? Essas festas, 7 levitas, né? Filhos de Arão. E existe o grande sacerdote, né? O grande sacerdote, o sumo sacerdote, os 7 sacerdotes e os pecadores, tá? Só para a gente entender, né? Só para a gente entender através da leitura. E é importante a gente compreender o trabalho do grande sacerdote, tá? Por exemplo, né, você vai ver por toda a Bíblia, sempre Deus vai mostrar dois personagens, né? Você vai ver aqui no caso Moisés e Arão, né? Arão é o sumo sacerdote. Então, Moisés fica na figura do grande sacerdote, tá certo? Aí você vai decorrendo para dentro da Bíblia, por exemplo, quando você chega ali na reconstrução do templo, na época de Neemias e Esdras, né? Você vai ver que Esdras, né? Ele fala muito, ele é muito entendido assuntos e coisas da lei, do tabernáculo, né? Então ele faz um trabalho de sumo sacerdote. Já Neemias é um líder, né? É um grande sacerdote, tá certo? Quando você chega ali nos evangelhos, você vai ver dois sumos sacerdotes, né? Anás e Caifás. Na realidade, um, né, fica ali como se fosse de stand-by, porque se morrer o sumo sacerdote, tem que ter um substituto, né? Para estar executando o trabalho, porque o trabalho tem que ser contínuo, né? Estatuto perpétuo e os sacrifícios, né? São sacrifícios contínuos, todos os dias tem que ser feito, né? Então não pode ter interrupção. Então por isso tem dois, né? Sempre dois, né? Morreu um, o outro vai entrar no lugar para estar oficiando, entende? Para dar seguimento no trabalho. E a carta dos Hebreus vai mostrar isso claramente, né? Que os sumos sacerdotes que existiram desde a época de Moisés até chegar Jesus eram interrompidos pelo seu trabalho por conta da morte do sumo sacerdote, né? Tornando assim o trabalho deles ineficaz por conta de não poder estar dando seguimento, né? Tem que estar sempre passando a bola para frente, tá? Ali nos evangelhos, a gente não vê o trabalho muito dos sumos sacerdotes, né? Porque o foco ali é Jesus, né? Jesus está na terra, Jesus começa a caminhar no meio dos homens, fazer milagres e começa a anunciar o evangelho, né? Então quase não se vê o trabalho do sumo sacerdote dentro do templo, ali quando está sendo escrito, né? Mas mostra, né, muito um enfoque muito grande em cima das festas, né? Você vê que Jesus, no período que ele esteve ali, todas as festas, né, eram
eram celebradas, né? Páscoa, ázimos, primícias, Pentecostes, ah, trombetas, expiação e tabernáculos, né? Então todas essas festas eram celebradas através desses sumos sacerdotes junto com os judeus, né? Claro que da maneira que eles estavam fazendo não estava correto, né? Jesus vem para uma para mostrar a realidade das coisas e outra para corrigir o trabalho que não estava sendo corretamente, ok? Então é bom, importante a gente compreender. Eu vou ler aqui até o verso 20, se eu não me engano, do 10 ao 20. E provavelmente esse vídeo e esse trechinho do capítulo 23 de Levíticos, né? Eu vou ter que gravar mais uma vez em cima dele, né? Eu não vou conseguir passar todos os pontos aqui que eu gostaria de passar, né? Eu precisaria ficar mais de uma hora aqui gravando só para, né, a gente esmiuçar, explanar mesmo, né? Esses versículos que vão estar falando da Páscoa até o Pentecostes, né? Essas festas que são grudadinhas na outras, né? Então essas 4 primeiras festas, né? Elas falam do início do trabalho da igreja, o início da edificação, o início da obra de Deus. E as outras 3 festas vão finalizar a obra, entende? Mas entre essas 3 festas últimas e as 4 primeiras, existe um intervalo muito grande, entende? Na época literal das festas eram 4 meses. Mas, né, a partir do momento que Jesus assume o cumprimento de tudo isso, esse intervalo da quarta festa para a quinta fica um período muito longo, muito grande, tá? Porque Deus deixa para trabalhar essas 3 últimas festas na última semana, né? Então o Pentecoste ocorreu lá em Atos 2, né? E depois de Atos 2 está tendo esse ciclo, né? O pessoal tá dormindo, outro tá trabalhando, outro fazendo outras coisas. Então as festas estão meio que paradas, né? Então tá chegando a hora da quinta festa da Start, né? Só que a quinta festa acontece bem pertinho da sexta festa e da sétima, né? A quinta festa ela é comemorada no primeiro mês, né? No primeiro dia do sétimo mês. Já no dia 10 desse sétimo mês já vai ter a outra festa, que é a expiação. E no dia 15 a terceira festa, né? Que no caso a sétima festa, que é tabernáculos, né? Ou seja, em 15 dias, né? Um pertinho do outro, cumpre 3 festas, né? Por isso que os profetas vão falar do sétimo mês, né? Chegando o sétimo mês, começa a cumprir um monte de profecias, né? Ajuntamento de pessoas, arrebatamento, grande tribulação, deserto, várias profecias se cumprem em 15 dias, né? Claro que na contagem de Deus, né, 15 dias demora muito, né? Até porque ele não depende do tempo. Mas ele frisa esses 15 dias para falar de datas e para a gente observar e entender o que ele está falando. Mesmo que tá aqui no Antigo Testamento, né? Tá num dos primeiros livros da Bíblia, você deve estar imaginando, mas né, como que Deus vai falar de um negócio que vai terminar, né, umas festas como essas, por exemplo, que vai terminar somente lá na última semana, né? Então, uma coisa que fica bloqueada na mente das pessoas, né? 99,9% da igreja no geral hoje, elas olham para o Antigo Testamento com a seguinte pensamento e seguinte expressão: Deus instituiu festas, Deus instituiu isso, aquilo, outro para a nação israelita, para a nação judaica. Nós vivemos na época da graça, no Novo Testamento, Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, não tem nada a ver com aquilo. Olha para você ver a mentalidade das pessoas. Quer dizer, Deus gasta o Antigo Testamento todinho, né, para escrever, conta história, né, relata várias coisas tremendas, né, só para explicar ou para ensinar uma nação, né? Deus quer salvar só uma nação, ele está escrevendo tudo aquilo lá só para uma nação. Uma vez que Deus falou para o próprio Abraão, multidão de nações procederão de ti. Então, aquilo que os profetas estão falando, todos eles, né, não só os profetas, mas como outros livros que estão no Antigo Testamento, é para várias nações, né? Várias nações, não está falando para uma nação israelita. Ainda uma nação israelita rebelde, contradizente, que futuramente ia negar ele. Quer dizer, ele ia escrever tudo aquilo lá só para um Israel, né,
E a igreja, o pessoal que está no Novo Testamento, né? Porque o Jesus morreu e agora eu preciso olhar só para o Novo Testamento, aquilo tudo lá deixa para a nação israelita. Não tem lógica isso. Se Deus quisesse trabalhar só com uma nação, né, desde o Antigo Testamento, Jesus não precisaria ter vindo morrer na cruz. Não precisaria. Uma nação só. O que Deus vai fazer com uma nação só? Para que salvar uma nação só? Para que pregar para uma nação só? Não faz sentido. Então há um bloqueio muito grande na mente das pessoas quando elas olham para o Antigo Testamento, visando que Deus está trabalhando com uma nação só. Né? O profeta Isaías, por exemplo, 66 capítulos. Ah, é só para mensagem para uma nação. Não faz sentido, querido. Entende? Mas vamos para a leitura aqui, né? Vamos começar lendo aqui então. Levítico 23, versículo 9 a seguir. Disse mais o Senhor a Moisés, verso 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então vamos lá, vamos entender esse verso 10. Fala para os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Ah, Israel nação lá atrás. Mas o Novo Testamento, no chamado, principalmente no chamado de Paulo, Paulo fala, Deus falou para Paulo, né? Para Ananias, né? Eu vou mostrar para ele quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, para levar o meu nome, né? Para levar o meu evangelho, para levar tudo que eu falei lá no Antigo Testamento para os filhos de Israel, para os gentios e bem como para os filhos de Israel. Quer dizer, se Deus usou o Antigo Testamento só para uma nação israelita, mas agora Paulo recebe uma missão de anunciar o evangelho para os filhos de Israel. Onde é que estão esses filhos de Israel? Espalhados por toda parte no mundo. Deus os espalhou justamente para colher depois, né? Ele tem um propósito em espalhá-los. Porque agora os israelitas se misturam no meio dos povos, no meio das nações, formando assim um povo misto. Você não sabe quem é quem. E agora depende da fé em Cristo Jesus para ser salvo, para ser alcançado. Né? É só entender que todo ser humano que veio à existência a partir de Noé para cá, são todos filhos de Noé. Né? Chega em Abraão, já tem uma galera ali, né? Que são filhos de Noé. Abraão é filho de Noé. Deus faz um pacto com Abraão, mas ele não anula o que ele falou para Noé. Toda a descendência de Abraão, assim como Isaac e Jacó, é filhos de Noé, entende? Todas as nações, né? Ou seja, hebreus, né? Na verdade, nem israelita mas é hebreu, né? Porque abrange todos os filhos de Noé. Então não tem graça, não tem sentido. Fala para os filhos de Israel, uma nação, né? Paulo é enviado para pregar para uma nação só, que negou Jesus quando ele veio. Agora ele levanta Paulo para Paulo pregar só para uma nação. Ou filhos de Israel está falando para todas as nações, para todos os gentios. Não é mais fácil entender desta forma? Então tá, verso 10. Fala para os filhos de Israel, que você entendeu agora que está em todas as nações. Quando entrardes na terra, então veja que essa aplicação só é válida quando entrardes na terra. Não é para Israel comemorar essa festa lá no Egito. Não é para Israel comemorar essa festa no deserto. Até porque no deserto não tem jeito de semear, de fazer colheita. Como que eles vão celebrar uma festa dessa no deserto? A partir do momento só que eles entrarem em Canaã. Mas para entrar em Canaã eles precisaram guerrear, precisaram fazer um monte de coisa. Então, desde a saída do Egito até entrar em Canaã, Deus utiliza da história para profetizar o futuro. Então, quando eu olho na história de Israel saindo do Egito, eu estou olhando a mesma coisa que Cristo está fazendo com a igreja, tirando a igreja do Egito. Entende? Só que nós não saímos ainda do Egito, estamos no Egito ainda. Né? Mas as festas, né, têm a aplicação espiritual, né, para a gente praticar, para celebrar. Então, quando entrardes na terra que vos dou, qual é a terra que Deus deu para Israel? Canaã, território dos cananeus, né? Israel hoje. Mas e nós que estamos em Cristo? Qual é a terra nossa? Cristo. E quando é que eu entrei? Através da morte dele. Eu entrei, eu já estou na terra. Entende? Pela fé. Não consumou ainda. Precisa ele voltar, né? Restaurar a terra, a mesma terra, né?
para mim praticar essas coisas na literalidade. Claro que vai somar com coisas espirituais, né? Tem bastante coisa para a gente entender. Mas a terra hoje é Cristo, entende? Então, quando eu recebo a Cristo, eu já estou fazendo parte dessa terra, ainda pela fé. Mas eu preciso da ressurreição para dar o cumprimento literal. Ok. Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes, né, ou seja, fazerem a sua colheita, né, daquilo que vocês semearam, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Olha só. Então, dessa colheita que vai fazer, a primeira colheita que for tirada da terra, das primícias, porque são várias primícias, não é uma primícia, é várias primícias. Dessas várias primícias, vocês vão tirar um feixe de trigo, um molho, né? E vão levar até o sacerdote, que no caso seria o grande sacerdote. Como o grande sacerdote, no caso agora seria Moisés, né? Não tem como a gente entender ou falar assim que é Moisés que moveu o feixe, porque Moisés está exercitando uma outra função, né? Então o próprio sumo sacerdote Arão vai mover esse feixe, mas a ordem é para o sacerdote mover o feixe de trigo, entende? Já que eu vou explicar melhor essa parte lá quando a gente chegar lá na morte e ressurreição de Cristo, para a gente entender essa parte do feixe de trigo, o molho, sendo movido, né, perante o sacerdote. Então são várias primícias, dessas várias primícias você vai tirar uma primícia, um feixe de trigo, e vai entregar para o sacerdote. Verso 11. Este moverá o molho perante o Senhor, para que vocês sejam aceitos. Então o povo de Deus só era aceito depois que o feixe de trigo, esse molho que foi tirado das primícias da colheita, fosse movido perante o Senhor, né? Aí o povo é aceito. Verso 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Qual que é o dia imediato ao sábado? É o domingo, né, para nós. Só que para Deus é o primeiro dia da semana, né? Primeiro dia da semana. Então, no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que ele mover este molho, vocês vão oferecer um carneiro, um cordeiro, sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Ou seja, quando eles entraram em Canaã, eles tinham que separar um cordeiro de 1 ano, que aponta para Cristo, né? 4 dias antes do dia 10 do primeiro mês, né? Por 4 dias o cordeiro era observado, era analisado, se não tinha defeito, se não era coxo, se não era manco, se não era cego, etc. Junto com esse cordeiro, eles já tinham que estar em mãos a sua colheita, entende? Por quê? Porque vai ser apresentado as primícias, né? A festa das primícias. E a festa das primícias, ela é comemorada, né? 7 semanas depois da morte do cordeiro, ou do holocausto, que foi o cordeiro que foi oferecido em holocausto, né? Ele 49 dias depois tinha que ser apresentado, né, a colheita, entende? A primeira colheita. Só que no dia do holocausto já é apresentado, né? Como a gente leu no verso 11, né? Das vossas primícias, quando vocês entrarem, da vossa colheita, da sua primeira colheita, vocês vão tirar um feixe de trigo e vão apresentar para o sacerdote. Aí o sacerdote vai mover o feixe de trigo perante o Senhor no dia imediato ao sábado, né, para que vocês sejam aceitos. Ok. Vamos ver o verso 13. A sua oferta de alimentos serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de um vinho, ou melhor, sua libação será de vinho, e a quarta parte de um hin. A quarta parte de um hin. Então vamos entender aqui, né? Essa oferta de alimentos, que serão 2 dízimas, ela já acontece na semana 7ª, 49 dias depois que o cordeiro foi imolado.
Aí é apresentado duas dízimas, né? 2 pães, 2 feixes de trigo, ah, duas caixinhas de uva, vários elementos com o número 2, apontando para 2 testemunhas, 2 profetas, 2 ungidos, 2 filhos, 2 irmãos, 2 homens, 2 pessoas, e etc. Mas vamos fazer uma aplicação lá nos evangelhos para a gente compreender essa parte da gente ser aceito por Deus. Então, quando Jesus, lá nos evangelhos, ele é preso e é levado para ser crucificado, na noite da ceia, inclusive, que eles comem a Páscoa, né? Dando um start ali, né, para a primeira comemoração da Páscoa na sua literalidade. Jesus é crucificado, tá certo? E ele morre, né? Entrega o espírito para Deus, o corpo é preservado no túmulo, mas a sua alma vai descer nas partes inferiores da terra. Ok. E quando Jesus morre, se cumpre aquele primeiro feixe de molho que deve ser movido perante o Senhor. Entende? Então Jesus se entregou como oferta voluntária por nós, pelos nossos pecados. Ele se entregou, ele se deu, se doou, entende? Foi uma oferta suave e agradável a Deus, né? Só que essa oferta suave e agradável a Deus, né? Ela foi agradável, foi aceita por Deus, mas no momento em que ele morre, né? A palavra vai dizer que Deus vira as costas para o filho, por conta de muitos pecados, né? Foram colocados em cima de Jesus, né? E a lei diz que maldito seja o homem que for pendurado no madeiro, né? Isto é, ele recebeu toda a maldição do pecado, inclusive todas as maldições que foram lançadas em cima da casa de Israel no Antigo Testamento. E ele levou sobre si tudo isso e desceu. Quando ele está morto, né? Ele próprio falou lá nos Evangelhos, acho que é João 12 que fala, que o trigo, quando ele cai na terra, ele precisa morrer, porque se o trigo não morrer, ele vai ficar só. Mas se morrer, ele vai dar muito fruto, né? Porque quando o trigo morre, quando Jesus morre, ressuscita, né? Através dele, muitos podem ser salvos, crendo nele. O detalhe é que agora que a gente vai fazer aquela aplicação. Como que o sacerdote vai mover esse molho se ele está morto? Né? Fazendo uma aplicação aqui, porque Jesus é o sumo sacerdote, né? Assim que ele morre, ele já ascende aos céus, né? Depois de ressuscitado, e se torna um sumo sacerdote, como no ofício que Arão executava. Mas o detalhe é que Jesus está morto, não tem como ele fazer isso por si só, né? Arão, quando ele entrava no tabernáculo, né, fazer na festa da expiação, ele oferecia ele fazia expiação por ele primeiro e depois pelo povo, né? Mas ele estava vivo, né? Então ele tinha condições de fazer isso sozinho. Só que agora Jesus está morto. Como que ele vai mover o molho perante o Senhor, né? Então aqui que entra a questão, né? O grande sacerdote precisa mover esse molho. Quem que é o grande sacerdote nessa situação? O Senhor Deus, né? O Senhor Deus é o grande sacerdote, Jesus sumo sacerdote, os anjos são os sacerdotes, né? Lá em cima, no santuário verdadeiro. E nós, os pecadores, né? Que estamos aqui na terra, no átrio. Entende? Então, Deus o ressuscita. Quando Deus o ressuscita, tem vários textos no Novo Testamento, né? Que vai dizer que Deus exerceu poder, né? Inclusive, é um dos únicos textos que a Bíblia vai dizer que Deus executou força, né? Precisou executar poder para ressuscitar ele, né? Ressuscitar ele dentre os mortos. E quando ele ressuscita, nós somos aceitos. Isso significa que Deus aceitou a oferta, o sacrifício dele, e nós somos aceitos. Quando? Quando ele ressuscita. Só que o detalhe é que tem aquela questão dos 49 dias, né? Ser aceito é uma coisa. Agora, ser consagrado a Deus é outra coisa. Lembra que a gente leu aqui no verso 13? A sua oferta de alimento, de manjares, serão 2 dízimas de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. A sua libação será vinho, etc, etc, etc. Então, essa parte, né, não se cumpre quando o cordeiro é imolado, ainda que o povo já apresentou a oferta. Então, toda a oferta que foi
entregue ali na hora do cordeiro que foi imolado, o cordeiro recebeu junto, né? Deus recebeu junto aquela oferta. Mas o povo não foi aceito porque o cordeiro precisa ressuscitar, né? Então, quando ele ressuscita, o pai olha para o filho ressuscitado do lado dele, ele vê todos nós no corpo de Cristo, porque nós estamos no corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Então, o pai olha para o filho e vê o filho glorificado. A igreja já está lá, entende? Então, a igreja é aceita, né? Os gentios, os judeus são aceitos por conta do sacrifício que o filho fez, né? Por conta do pecado, né? Em troca do pecado, a favor nosso. Mas então, o que eu quero transmitir para vocês é: ser aceito por Deus é uma coisa, mas ser consagrado para o uso é outra coisa. Então, primeiro foi consagrado o cordeiro, foi imolado e ele foi movido diante de Deus e foi consagrado, coroado como sumo sacerdote, né? Assim que ele ressuscita. Só que aquela primícia que foi apresentada junto na festa da Páscoa, né? Só pode ser consagrada 49 dias depois, né? Só na festa das primícias. Por quê? Porque quando Jesus ressuscita, ele não sobe no céu, ele não vai para o céu. Ele fica 40 dias na terra, né? Anunciando dando provas incontestáveis da sua ressurreição e também anunciando o evangelho do reino, né? Ensinando sobre o reino. Então ele fica 40 dias na terra, né? 40 dias ele fica na terra. E depois tem mais um período, aí ele sobe, né? Ascende aos céus. Mas aí tem mais alguns dias que os discípulos vão ficar orando, até chegar o dia do Pentecoste, que é o dia 50. Então percebe? Eu vou ler aqui mais um trechinho para a gente entender, né, essa parte. Ó, verso 14, né? Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que o trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo às vossas gerações em todas as vossas moradas. Ou seja, a oferta já foi apresentada ali na Páscoa, né? Só que aquela que foi oferecida ali na Páscoa ainda não é para o povo participar, né? Não é para comer, não é para fazer isso ainda, né? Até o dia em que trouxerdes. Qual dia? No dia 50. É o que ele vai explicar agora no verso 15 aqui, ó. Contarei para vós outros. Para quem? Para nós agora, entende? Primeiro foi para o cordeiro, né? Das vossas primícias, tira o molho, e este moverá perante o Senhor no dia imediato ao sábado, que é no domingo. Contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que o trouxerdes o molho da vossa oferta movida. 7 semanas inteiras serão. 16. Até o dia imediato ao 7º sábado. Então, 7 sábados, 7 semanas. Contarei 50 dias. Então, trareis nova oferta de alimentos ao Senhor. Então, percebe que o povo tinha que levar de novo no dia 50 mais uma oferta? Só que agora essa oferta que o povo leva no dia 50 não é mais das primícias, né? Porque as primícias já foram entregues na Páscoa, né? E o cordeiro já recebeu, Deus já recebeu junto com o cordeiro. Mas o cordeiro precisava ressuscitar para que Deus aceitasse a oferta do povo. Entende? A partir disso, aí o cordeiro Jesus é consagrado a sumo sacerdote lá no Santo do Santo, entende? Para oficiar como sumo sacerdote. Só que nós precisamos ser consagrados, entende? Essa oferta. Porque a oferta, essa segunda oferta de alimentos, depois da 7ª semana, como a gente leu lá no verso 12, que são 2 dízimas, né? 2 pães, né? Não é mais 12 feixes de trigo, 12 cachos de uva. É um feixe para cada tribo, entende? Um elemento para cada tribo, né? 12 tribos, 12 elementos. Mas na festa 50, no dia 50, na festa de Pentecostes, apenas 2. 2 feixes, né? Um feixe de trigo representa judeu e outro feixe de trigo representa gentio. Um pão representa um judeu, um pão representa um gentio. Assim sucessivamente, né? Uma parte do óleo da unção vai para os judeus e uma outra parte do óleo vai para os gentios. Mas na verdade é que Deus vai unificar tudo e dos dois vai fazer um novo homem, né? Essa é a realidade. Ok. Verso 17. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos.
de 2 dízimas de 1 efa de farinha. Serão levedados e se cozirão. São primícias ao Senhor. É o que eu acabei de falar, né? Verso 18. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros em holocausto ao Senhor serão. E com a sua oferta de alimentos, as suas libações por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Essa aqui agora, 7 cordeiros, já aponta, né, para o tempo do fim, né? Fala das 7 igrejas, 7 Espíritos do Senhor, vários elementos com o número 7, né? Verso 19. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado. Aqui já entra a questão da festa de expiação, né? Para oferta de pecado. E 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote, o grande sacerdote, os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Então você veja que tudo isso vai ser consagrado a Deus, né? Para que o sacerdote possa fazer uso desses alimentos, né? E que a gente sabe que esses elementos são dízimos e que esses dízimos no Novo Testamento é convertido para pessoas, né? E não mais alimentos, né? E nem dinheiro, por favor. Né? A gente sabe que é pessoas, né? Então, fica claro, né, que Deus quer fazer uso dessa oferta, desse dízimo que foi entregue, né? Mas primeiro precisa ser consagrado. 21. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, e é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Ok. Então, percebe que Deus é muito detalhista, né, nessa questão. Ele faz aqui essa aplicação, né, das festas, dos alimentos, né, para trazer coisas espirituais, né? E ele ainda diz que é coisa para o uso do sacerdote e coisas santas, né? Eu vou lá para o Evangelho de João, capítulo 14. Na verdade, eu quero ler um pedacinho do 13, né? Um pedacinho do 13 aqui, ó. Vamos ver se Deus, né, Jesus, vai refletir e falar aquilo que a gente está meditando lá em Levíticos 23. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde o senhor vai? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, Pedro, você não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, você vai me seguir. Né? Então Jesus está fazendo uma promessa para Pedro aqui, né? Jesus está indo para um lugar aonde Pedro não pode ir agora. Por quê? Porque primeiro Jesus precisa morrer, ressuscitar, ir até lá no Santo do Santo, ser ungido como sumo sacerdote, enviar o Espírito Santo e por meio do Espírito Santo, mais tarde, Pedro pode ir até o trono, como Jesus foi, em espírito, né? Não faz sentido a gente pensar que Jesus está falando para Pedro: ó, Pedro, agora você não pode me seguir. Mas quando eu arrebatar a igreja, quando eu voltar, aí você me segue, aí você vai lá. Não é isso que Jesus está falando, né? Ele está falando da gente entender o cumprimento espiritual daquelas coisas que a gente está falando das festas lá na lei, né? Verso 37. Respondeu Pedro e replicou: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Por ti te darei até minha própria vida. Aí no verso 38 Jesus responde, né? Darás a vida por mim mesmo? Em verdade eu te digo que jamais cantará o galo antes que você me negue 3 vezes, né? Na verdade é hoje mesmo, né? A tradução seria correta. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Que lugar é esse que Jesus está indo preparar? É um lugar que tem moradas, né? E a gente sabe que a nossa morada não é no céu, né? Então Jesus está falando de uma outra coisa. Vou preparar-vos lugar, né?
porque na casa do meu pai há muitas moradas, né? Verso de número 3. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus está falando pelo menos duas coisas aqui. Primeiro, quando eu for e vos preparar o lugar, o que é esse lugar? Quando eu for ser ungido como sumo sacerdote, voltarei. Jesus não está falando do dia do arrebatamento, ele vai voltar em forma do Espírito Santo e vos receberei para mim mesmo. O Espírito Santo no dia de Pentecoste veio, entrou em mim, né? Tá certo? Pegou a minha oferta, a minha oblação, a minha oração, minha adoração, o meu sacrifício espiritual, Romanos 12. Tudo que há em mim, o Espírito Santo tira e eleva a Deus, né? E Deus recebe a minha adoração. E quando o Espírito Santo desce e entra em mim, eu estou sendo consagrado para o uso do sacerdote. Como foi falado, né? O dízimo é coisa santa e será para o uso do sacerdote. Quando que o sacerdote vai usar aquilo? Quando for ungido, entende? Quando é que eu sou ungido? Quando o Espírito Santo entra em mim. Me transforma, claro, tem todo o processo, né? Não estou pulando essa etapa. Me transforma, me faz entender. Quando eu entendo, eu vou abrir minha boca, vou adorar, vou louvar, vou fazer sacrifícios, né? Que fazer sacrifício não implica só em adorar, né? Tem várias coisas que são sacrifícios, né? Muitas coisas na nossa vida a gente sacrifica para obedecer a Deus, para meditar na palavra, para fazer a vontade dele. E isso é um sacrifício, é uma adoração. O Espírito Santo vai levar isso como oferta agradável a Deus, entende? Ou seja, aquelas primícias que foram apresentadas junto com o Cordeiro, Deus recebeu nós quando o Cordeiro chegou lá, Jesus. Mas Deus nos aceitou e vai nos usar quando o Espírito Santo vir e nos consagrar, né? Então essa é uma parte que Jesus está falando aqui, né? Quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Aí eu faço uma pergunta para você. Jesus está onde hoje? Ele está aqui na terra ou ele está lá no Santo do Santo? Né? É óbvio que ele está em toda parte. Se ele está lá no trono e está aqui na terra, ele está aqui na terra, eu estou na terra também. Se cumpriu, belezinha. Mas e quando ele está lá? Eu quero estar onde ele está. Ele está lá no trono. Como que eu faço para chegar até lá? E o trono, detalhe, o trono está no terceiro céu, né? Certo? Eu preciso chegar até o terceiro céu para ter acesso aonde ele está. Né? Por meio da palavra, por meio do estudo, da meditação, né? De uma forma espiritual, não é fisicamente. E enxergando o que existe lá dentro, né? Porque Deus está revelando como é o céu por dentro, por meio das festas, né? Ah, como que é o céu? Tem que fechar o olho? Não, você tem que meditar na palavra. Tem que entender o que Deus está falando na palavra, você vai entender o céu por dentro, como ele é lá. Né? Ele está dando todos os detalhes. Né? Todos os detalhes ele está dando por meio da sua palavra. Verso 4, né? E vocês sabereis o caminho para onde eu vou. Aí disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai? Como podemos saber o caminho? Versículo 6, aí Jesus respondeu, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém chega até o Pai senão por mim. Aonde que é o caminho? Terra, átrio. Aonde que está a verdade? Aonde está o santo lugar? Aonde tem a menorá, a mesa da proposição, o altar do incenso, né? Só pode queimar incenso, só pode oferecer uma oferta, um sacrifício a Deus, só quem chega à verdade, entende? E a verdade não é o fim, né? A verdade você está no meio do caminho. Nessa verdade você ainda pode tropeçar, você ainda pode cair, você pode voltar para trás, você pode retroceder. Mas também você pode avançar. Eu sou o caminho e sou a verdade, mas também a vida eterna. Você pode chegar até a vida eterna, que seria lá no trono. Ah, mas quando eu oro, então, quando eu entendo a palavra, e nesse nível, então eu cheguei até o terceiro céu, no trono, eu já tenho vida eterna. Mas e quem não entendeu essa palavra? Quem não chegou a esse entendimento? Não é salvo? Não é isso que eu estou falando, né? A salvação implica só nas 4 primeiras festas, né? Entende?
Você entendeu as 4 primeiras festas, aceitou Jesus, está vivendo o evangelho, está tentando obedecer, você já foi salvo, né? Você já foi salvo. Mas a partir do momento que você começa a entender as outras 3 festas, as outras 3 festas estão detalhando como que é o céu por dentro. Quando eu conheço o céu por dentro, e vou até o terceiro céu, onde está o trono, né? Está se cumprindo o que Jesus está falando, né? Mas o Tomé falou, nós não sabemos o caminho, como é que a gente vai poder ir até onde o Senhor vai? Né? Através do Espírito, através da meditação na palavra, a gente pode chegar até lá, né? Ah, mas é muito para mim. Não, esse negócio de terceiro céu não funciona não, né? Não, não pode ser isso, não pode, né? Não está na palavra, não está escrito. Ok. Verso 7, né? Deixa eu abaixar aqui. Se vocês me tivessem conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes o visto. Aí replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Né? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu acho que até aqui tá bom, né? Então percebe que Jesus está falando que o Pai está junto com ele em todo o tempo? Por quê? Porque o sumo sacerdote precisa ter um grande sacerdote ao seu lado. Entende? Aonde o sumo sacerdote está, o grande sacerdote tem que estar junto, né? Não porque o sumo sacerdote vai morrer e o grande sacerdote vai assumir o controle. Não, porque Jesus ressuscitou e nunca mais vai morrer, né? Ele é um ser eterno, né? Entende? Mas é só para dar cumprimento no que está sendo falado, né? E, e aí tem a parte, então, dessas 3 últimas festas, onde é muito ignorado, né, pela igreja atual, pela teologia moderna, e a gente traz esses assuntos novos, né? Fica todo mundo escandalizado, fica todo mundo com o pescoço duro, com os olhos regalados, né? Fica com medo, assustado, escandalizado, porque é uma coisa simples, né? Tá escrito na palavra, Deus quer se revelar para os seus filhos, né? E essa parte de terceiro céu, né? Paulo falou, né, que conhece alguém que subiu até o terceiro céu. Não sabe se no corpo, fora do corpo, Deus o sabe. E essa pessoa ouviu palavras indizíveis, palavras inefáveis, que não é lícito aos homens dizer. Quais homens, né? Quais homens que Paulo está se referindo? Né? Por qual motivo Deus levaria alguém até o terceiro céu e aquilo que a pessoa ouviu não é lícito para o outro homem ouvir, né? Ah, eu achei Paulo mais bonitinho. Paulo guerreou mais, eu vou mostrar para ele, não vou mostrar para outros. Vou colocar um espinho na carne de Paulo, né? Mostrando porque quem não tiver um espinho na carne não pode ir até o terceiro céu, não pode receber revelação, não pode entender essas coisas, né? Tiago escreveu, né? A sabedoria que vem lá do alto, lá do trono, lá do terceiro céu, primeiramente ela é pura, ela é pacífica, bondosa, cheia de misericórdia, de bondade, de benignidade, e a lista é enorme. Se eu não me falho a memória, são 17 itens que vem de lá de cima, né, acompanhado junto com a sabedoria, né? E ele ainda recomenda, buscar essas coisas, né? Se há algum louvor, seja isso que ocupe a mente de vocês, né? Ah, mas eu não posso porque eu não tenho espinho na carne, eu não vou pensar nessas coisas, né? Eu não posso ficar olhando para essas coisas, não posso ficar pensando nessas coisas porque eu não tenho espinho na carne, né? Deus não pode revelar isso para mim. Eu não sofri, por que eu vou receber isso? Ainda Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como que eu vou imitar Paulo? Se é que foi Paulo, né, que foi até o terceiro céu, né? A gente não sabe. Ele diz que conhece alguém, vai saber lá quem, né? O escritor dos Hebreus, no capítulo 10, vai falar: cheguemos com ousadia, com intrepidez, até o trono da graça. Como que a gente vai chegar até lá? Fisicamente? Claro que não. Pela oração e por meio do estudo e entendendo o caminho que Jesus falou,
Quando eu for preparar o lugar, eu vou voltar, vou receber e eu quero que você esteja onde eu estiver. E mais tarde vocês podem me seguir. Vocês podem fazer o mesmo caminho que eu tracei. Qual que é o caminho? Primeiro caminho, átrio, depois a verdade, segundo céu, e o trono da graça, que é o terceiro céu. Né? E esses dois pontos, simbolicamente, é os dois véus, né? O véu do santo lugar e o véu do lugar santíssimo. Quando o céu se abre, é porque o véu está sendo rasgado, né? Aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou? Aconteceu. Vai acontecer de novo? Vai. Porque Jesus morreu, tudo que aconteceu com Jesus, o cabeça, vai acontecer com o corpo. Como está detalhadamente com todas as letras nas cartas do Novo Testamento. Assim como ele morreu, morreremos. Assim como ele ressuscitou, ressuscitaremos. Assim como ele subiu, subiremos. O céu abriu, abriu para ele, vai abrir para nós. Só que para nós vai ser maior o movimento, né? Porque Deus vai querer sacudir o mundo, né? Então o céu vai se encolher como um pergaminho. É o momento que o véu está se rasgando para nós. Aí nós vamos fisicamente até o terceiro céu, sim. Mas a gente já, alguns de nós, vamos chegar lá já conhecendo o lugar, o ambiente, né? E eu ainda acredito, né, particularmente eu, né, não estou ensinando isso, não quero que você pegue isso como doutrina, mas eu acredito que na hora de galardoar, né, eu acredito que Deus vai ter alguns certos limites para alguns, né? Eu falo isso por causa da justiça de Deus, como ele aplica a sua justiça, como ele julga, né? Uma pessoa que dedica a sua vida inteira para estudar a palavra, entende essas coisas. Aí o outro, né, ficou só no leitinho, só no evangelho ali, né? Da graça, do reino, leitinho aguado, leitinho adulterado, só passeando nas cartas, não foi nos profetas, não foi em lugar nenhum, né? Teve a sorte de ser ressuscitado junto com a igreja. Aí chega o dia de receber o galardão, ele vai receber, ele vai frequentar, ele vai ter o mesmo acesso que aquele outro que estudou a sua vida inteira. Você acha justo isso? Né? Já tem lá a parábola dos talentos, né? Que ele passou, deixou o talento para as pessoas, que é a palavra, né? Deixou ali, cada um faz conforme frutificar, de acordo com aquilo que você sabe que você pode fazer, né? Dentro da sua força. Teve um que teve 5, conseguiu produzir 5, outro conseguiu produzir 2, e outro conseguiu produzir 10, né? Em cima daquilo que ele recebeu. Isso está falando do quê? Dos galardões. Quando Jesus voltar, ele vai dar galardões para os seus santos, né? Então quem se esforçou, quem se dedicou mais, vai ter certas regalias, com certeza, no reino, né? Porque ele é justo, né? Entende? Então é pensamento meu, não estou ensinando, não estou falando para você encarar como doutrina, mas eu conhecendo o caráter de Deus e o que eu tenho meditado e lido, eu entendo desta forma, né? Então vai ter alguns limites, né? Você não pode ir até ali. Ah, por quê? Porque eu deixei escrito, você não quis conhecer, agora você quer conhecer, né? Amém, meus queridos? Então, finalizando aqui o vídeo, falta mais coisas que tá no Levíticos 23, né? Tem mais versos para a gente ler, tem mais coisas para ser aplicada, mais coisas para a gente se aprofundar mais ainda nesse trechinho das 4 primeiras festas, tá bom? Né? A gente vai continuar falando desse trabalho do sumo sacerdote, né? Que é um trabalho tremendo, né? Tem uma lousa aqui atrás, você tá vendo, ó. Assim que for possível, também quero gravar sobre a travessia do Jordão, né? Israelita atravessando o Jordão. Qual é o ensinamento escatológico, né? Que toca na parte do fim, né? Antes da muralha cair, né? Tem bastante coisa pra gente entender também e aprender com relação à travessia do Jordão, tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Permitindo Deus, a gente continua gravando. E até lá, então.